Dando um toque ali para o pessoal da edição, mais uma vez, graça e paz a você que está aqui nessa manhã. Nós hoje encerraremos a série de mensagens ao redor da mesa, experimentando vida comunitária com Cristo Jesus. Foram 6 encontros que nós falamos sobre a mesa da graça, a mesa da comunidade, a mesa da esperança, a mesa da missão, a mesa da salvação, e hoje a mesa da promessa. Foram todos textos do Evangelho de Lucas, onde Cristo Jesus estava comendo. É interessante como o Lucas, o evangelista, coloca a pessoa de Cristo, como que ele insere a pessoa de Cristo Jesus no seu evangelho. Lá em Lucas capítulo 7, verso 34, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. É interessante que quando você olha o panorama inteiro do evangelho de Lucas, você percebe que Jesus ou está indo para uma refeição, ou ele está numa refeição, ou ele está saindo de uma refeição. Isso porque Jesus levava a sério essa questão da mesa. Afinal, ser conhecido por alguém que estava ao redor da mesa era um sinal claro de que ele estava proclamando as boas novas em missão. Inclusive, ele nos dá uma poderosa dica de que nós fazemos missão, nós conseguimos alcançar as pessoas através de relacionamentos, e relacionamentos se fazem ao redor da mesa. Hoje eu te chamo a atenção para o nosso texto base de Lucas capítulo 24. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. O último capítulo do Evangelho de Lucas, e acompanhar também o texto que será projetado. Nós leremos do verso 13 ao verso 35. E o que é interessante é que, você já sabe, né? A gente vai ler um texto em que Jesus come. Claro, é um texto em que Jesus come. Mas esse texto é o Cristo ressurreto comendo. E quando Jesus ressurreto come, ele nos revela que Deus irá restaurar todas as coisas. Ou seja, temos um futuro maravilhoso em uma terra totalmente renovada e restaurada. Nós não desfrutaremos apenas da beleza da criação. Já parou para pensar nisso? Deus virá criar todas as coisas, e todos nós, com os corpos glorificados, que não dependem de comida para a sobrevivência, porque o corpo é glorificado, mas ainda assim, Jesus aponta para o fato de que, na volta de Cristo Jesus, num novo céu, numa nova terra, nós iremos degustar, nós iremos comer. Não mais como uma necessidade, um combustível, mas sim como expressão de relacionamento. Jesus nos revela que a experiência comunitária ao redor da mesa será renovada no futuro. Não só aqui no Evangelho, mas lá em Apocalipse 19, nós percebemos e sabemos que aguardamos o grande banquete do Cordeiro. Se hoje já é gostoso comer, imagine só quando tudo estiver restaurado ao redor de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no texto de Lucas 24, verso 13 a 35. Diz o seguinte, a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando, não ardia o nosso coração, enquanto ele nos falava ao caminho e nos expunha todas as sagradas Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Novamente o último verso. Eles não só contaram tudo, mas contaram como Jesus fora reconhecido. Jesus fora reconhecido no momento que estava ao redor da mesa, partindo o pão. Até aí, vamos orar? Pai de amor, obrigado pela tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Cristo Jesus, obrigado porque é o Senhor quem faz arder os nossos corações e abre os nossos olhos para reconhecer a tua presença. Santo Espírito de Deus, que habita na igreja, a igreja que é tua, pedimos que o Senhor sopre sobre nós o entendimento que vem das Escrituras, que não seja apenas conceitos, mas que possamos praticar, experimentar a vida comunitária ao redor da mesa da promessa, a mesa de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Cristo, amém e amém. Bom, naquele dia, o texto diz, 2 discípulos caminhavam para um povoado chamado Emaús. Esse caminho se estendia por 11 quilômetros, tá? 11 quilômetros. Eu não sei o quanto você faz de caminhada toda manhã, eu não sei o quanto você corre, mas para você ter uma ideia, 11 quilômetros, pegando como ponto de referência o Oba supermercado, sabe o Oba ali perto da padaria suíça, da Pedro de Toledo? O Oba, você está ali no estacionamento. Para você andar 11 quilômetros, você vai caminhando até o aeroporto internacional de Viracopos, tá bom? Isso é 11 quilômetros, tá? Ou, se você preferir, você sai aqui da Igreja Presbiteriana do Parque, vai até o Shopping Polo e volta, também dá 11 quilômetros, tá? Então, a gente percebe uma distância que naquela época que tinha-se o costume de andar em estradas, daria cerca de 3 horas de caminhada. Os historiadores afirmam que tal caminho ali da estrada de Emaús possuía uma paisagem encantadora. Mas ao observarmos o texto, percebemos que os discípulos eles não conseguem enxergar o que estava acontecendo à sua volta. Nada podia satisfazer o coração daqueles discípulos que estavam surpreendidos por uma ausência inesperada de Cristo Jesus. No caminho, o coração daqueles homens estava despedaçado, tristes, desesperançados. Essa é a tensão do texto, essa é a tensão daquela caminhada. Quando no caminho, o inesperado despedaça nossos corações. Eles estavam esperando em Cristo Jesus a redenção de Israel, nos termos que eles imaginavam, né? Muito provavelmente nos termos ligados a um poder militar, derrubando o Império Romano, mas de repente a cruz parece destruir
o sonho e a expectativa desses dois discípulos, despedaçando o coração deles. Então eles estão conversando no caminho sobre a tristeza dos últimos acontecimentos, o sofrimento de Cristo, o sangue derramado, o cruel assassinato de Jesus, e o desapontamento vai se tornando tão grande que eles não conseguem enxergar nada além da dor. Eles não conseguem ver um futuro, e o coração se mantém despedaçado, quebrado, destruído, porque está preso à dor do passado. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? É tamanha dor, é tamanho sofrimento, que parece que nós ficamos presos no passado, na dor que está acontecendo, e não conseguimos vislumbrar um futuro, não conseguimos vislumbrar algo melhor, seja uma reconciliação, seja uma situação de saúde, seja uma esperança profissional, porque nós estamos presos à dor. Sexta-feira, Cristo Jesus foi traído, preso e morto. Sábado é um dia de completo silêncio e dor, e os discípulos agora estão caminhando no domingo, só que eles estão presos no sábado. É domingo. Se você folhear a sua Bíblia e durante a semana eu te desafio a ler os textos anteriores, você vai perceber que Cristo Jesus já se revelou para as mulheres, trazendo esperança. Mas esses homens estão presos ao sábado, presos à dor, à tristeza e à angústia do passado que está quebrando os corações. A gente pode ler o texto bíblico e de uma maneira às vezes até negligente dizer: esses discípulos, como que eles não puderam crer? Mas que falta de fé! Só que antes de julgarmos esses homens, lembremos que muitas vezes nós somos esses discípulos. Muitas vezes seguimos as nossas próprias versões de estrada de Emaús. Eu e você ficamos com os corações despedaçados, seja por decepções inesperadas, imprevistos, frustrações, circunstâncias que não têm nada a ver com a sua tomada de ação, mas que interferem e chegam na sua vida, e tantas outras coisas, e esta é a vida, mas o problema é quando a gente não consegue vislumbrar o futuro. Então a gente fica com feridas abertas que precisam de cura. E detalhe, não são apenas algumas pessoas que trilham a estrada do caminho para Emaús, mas basicamente todo mundo. Pare e olhe para o nosso mundo. Faça uma breve reflexão hoje para a nossa sociedade. Há um tempo atrás, a modernidade nos apresentou a solução do progresso, da esperança, das visões de um mundo melhor, pós-guerras, músicas e canções falando sobre imaginar um único povo e o sentimento de que a história estava avançando. E hoje, diante da pós-modernidade, temos problemas gravíssimos. A corrupção só aumenta, a pobreza é um problema mundial. A crise financeira afeta famílias justas e injustas. A violência parece que bate à porta em todas as cidades. E tantas outras narrativas que despedaçam os nossos corações e muitas vezes nos levam a um sentimento de desesperança. Parece que não tem futuro, parece que não melhora. E esse é o nosso problema, quando no caminho eu e você ficamos cegos pelos problemas inesperados. Infelizmente, a nossa cultura está na estrada de Emaús, caminhando para longe de Jerusalém, caminhando para longe de Jesus, perdendo o foco, perdendo a esperança na promessa de Deus. Deixe-me ilustrar isso através de uma pintura que lá no ano de 1618, o artista espanhol Diego Velázquez, ele criou essa pintura aqui, que ele nomeou como La Cocinera. Observem comigo essa bela obra, é mais fácil observar aqui na TV. Né? Nós temos uma mulher, ela está com um olhar atônito, ali à minha direita, numa cozinha que sugere que uma refeição acabara de acontecer ali, mas que tudo já está limpo, tudo já está arrumadinho, e o item central dessa preciosa imagem é um pedaço de trapo ali sobre a mesa. Só que pouco depois dessa pintura ter sido finalizada, lá no ano de 1618, ela foi alterada.
Essa pintura, esse quadro foi totalmente repintado, coberto, e um pedaço de tela foi cortado. E esse era o quadro que tinha sido repintado. Então, a imagem que vocês estão visualizando agora, nesse momento, é a pintura alterada. Mas a versão original foi descoberta 315 anos depois, e no ano de 1933, essa pintura aqui foi limpa, né, abre aspas, limpa, foi tratada. E o que se encontrou no quadro foi isso. Para nossa surpresa, no canto superior esquerdo está Jesus. A imagem aqui não está com alta definição, mas há um símbolo aqui que demonstra que é o Cristo ressurreto. Então, o Cristo Jesus sentado, compartilhando uma refeição com os discípulos de Emaús. Nós não sabemos o porquê, mas a cena de Emaús ali ao fundo foi inteiramente coberta. Na pintura alterada é o Cristo Jesus ressurreto, comendo, mas ele foi encoberto. O que revela que a nossa sociedade removeu o fator divino. A nossa cultura removeu a esperança. E o que restou foi a louça e ficamos apenas com os trapos. Isso foi um movimento que aconteceu sociologicamente, culturalmente, filosoficamente, né? Os adolescentes e universitários cansaram de ver o estudo sobre o iluminismo e o pós-iluminismo e a ideia antropocêntrica de que o homem agora descobriu que ele é a solução do mundo, ele entende tudo, não precisa mais de Deus, não precisa mais de religião, e aí tira-se o sagrado e a espiritualidade, e ficamos apenas com os trapos. Vivemos num mundo onde o cristianismo não mais domina a cultura, ou melhor dizendo, já podemos afirmar que vivemos uma era pós-cristã, onde as pessoas removeram Cristo de sua visão, assim como alguém cobriu Jesus da pintura de Diego Velázquez. Mas não se desespere. Nessa pintura, a moça que parece ser uma escrava, isso porque Diego Velázquez viveu na época onde havia um grande debate sobre a condição de escravos na Espanha, ela está ouvindo atentamente as palavras de Jesus. Ela está na cozinha, mas o seu coração está em Cristo Jesus. Essa obra é muito bonita quando a gente pensa nisso, porque a sociedade ignora Cristo Jesus, a sociedade cobre Cristo Jesus, mas essa mulher que nem está à mesa, ela está com o coração em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. A graça de Jesus é do reino invertido. O seu reino cresce despercebido e a semente cresce sem ser vista. O mundo pode tentar apagar Jesus. O inesperado pode ter despedaçado os corações daqueles discípulos no caminho de Emaús, mas a verdade é que Jesus está bem perto de nós. Mesmo quando nós achamos que Ele possa estar distante, Ele está perto de nós. Esta é a graça de Cristo Jesus que resolve o problema. Jesus transforma corações despedaçados em corações que ardem, em corações que queimam. Observe comigo o texto de Lucas capítulo 24, né, o texto que nós lemos do verso 25 ao verso 27. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Os discípulos com os corações quebrados e despedaçados pelo inesperado são encontrados por Jesus. Jesus, o esperado, se torna irreconhecível. Isso em vista da dor daqueles homens. Tem um paradoxo aqui muito interessante. Então Jesus começa a explicar a eles toda a mensagem do Evangelho. Isso porque o Evangelho é coerente. Isso porque o Evangelho, ele é a soma da razão e da fé. Engana-se quem acha que ser cristão é um salto na fé. Não é um salto na fé. Crer também é pensar. Pensar
está relacionada a crer. A nossa fé em Cristo Jesus é coerente com todas as promessas que são cumpridas nele. A sociedade às vezes tenta desconstruir o cristianismo, mas é a sociedade e a filosofia atual que vive num mundo de pós-desconstrução, onde a verdade foi diluída e tudo é relativo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma relação de causa e efeito, nós vemos que tem lógica, nós vemos que tem coerência, e mais, nós descobrimos que a verdade é absoluta, e ela não precisa ser provada, porque ela já cumpriu todas as promessas. A Bíblia aponta para o Cristo Jesus, aquele que é a esperança e a âncora da alma. Então o esperado se torna irreconhecível em vista da dor daqueles homens. E Jesus começa a afirmar que a mensagem das boas novas não é apenas ressurreição, mas é cruz. Não devia o Cristo sofrer tudo isso? O crucificado agora ressuscitou, não há o que temer, não há motivo para desesperança. E essa mensagem, irmãos e irmãs, se aplica a todos nós hoje, porque eu e você estamos na jornada, eu e você estamos no caminho, eu e você estamos trilhando nossos sonhos, expectativas, esperança, e o caminho que Cristo Jesus nos revela hoje nessa manhã é esse, que aquele que foi feito pecado em nosso lugar, morreu e ressuscitou, que aquele que é o Cristo, a esperança para a alma, morreu a nossa morte, sofreu a nossa dor, foi abandonado, rejeitado por todos, mas que ressuscitou no terceiro dia, e hoje vive para te dar a vida plena e abundante. Ele cumpre a promessa. Aí dizem os discípulos no verso 21, nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção a Israel, mas hoje já é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Perceba o tom com que os discípulos falam isso. A esperança morreu, porque Jesus morreu, e logicamente um Jesus morto não pode trazer libertação, não pode trazer salvação, não pode trazer resgate. Só que a grande verdade do Evangelho, que parece loucura, é que o poder das boas notícias é que Cristo Jesus tinha que morrer, tinha que sofrer para nos trazer paz, para nos trazer reconexão e para nos trazer vida. E ele, não tendo pecado algum, o salário do pecado é a morte, mas ele não tinha pecado, então a morte não poderia segurar Cristo Jesus. Ele ressuscita no terceiro dia, vencendo o pecado, a morte e o diabo, e trazendo vida, vida plena. Os discípulos de Jesus pensavam que a cruz tinha vencido o Messias, quando na verdade a cruz prova que Cristo Jesus é o eterno Filho de Deus. A cruz revela, a cruz escancara que Cristo Jesus é o Salvador do mundo. Então, na jornada da vida, eu e você devemos olhar para trás, para a sexta-feira da paixão, com gratidão por tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Nós nos sentimos contritos, nós nos arrependemos, nós temos a dimensão que foi pago um altíssimo preço, mas nós também agradecemos porque Ele morreu no nosso lugar. Devemos olhar para o presente, para o aqui, para o agora, com amor e em adoração a Cristo Jesus, sabendo que nós não estamos sozinhos, porque Ele é o Emmanuel, Deus conosco. E devemos olhar para a frente, para o futuro, para o domingo, para o dia em que Cristo Jesus irá voltar, chamado de o domingo dos domingos, com esperança. Pois Cristo Jesus transforma um coração despedaçado num coração que queima, num coração que arde, e arde de esperança. Jesus ressuscitou e hoje vive, e hoje está queimando o meu coração, queimando o seu coração, transformando corações despedaçados em corações ardentes, restaurando vidas, criando um novo coração cheio de esperança. Porque Jesus está vivo, Jesus está presente, o Cristo ressurreto se faz presente ao redor da mesa e a mesa da promessa. Portanto, você pode se apegar com firmeza e esperança, pois aquele que prometeu é fiel, diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 10. Concluindo, no verso 30 a 32, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Semana passada a gente viu em Lucas 22 a mesma sequência do que Jesus fez. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles.
perguntaram-se um ao outro: não queimava, não ardia, não consumia o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho sobre tudo a respeito dele nas Escrituras? Em vários momentos, eu e você seguimos pelas nossas próprias estradas, caminhos, em situações de completo abandono, porque algo inesperado aconteceu na sua vida, gerando uma dor absurda. E diante dessas situações, quando o esperado surge, às vezes a gente não consegue ver. Quando a presença de Cristo surge, às vezes a gente não reconhece, se torna invisível, não por causa de Cristo, mas por causa das nossas angústias, desesperanças e corações despedaçados. Então, o que deveria ser familiar, o motivo da nossa fé, a resposta das nossas orações, acaba se tornando estranho ou desconhecido. Percorremos os quilômetros da vida, 5 quilômetros, 11 quilômetros, 100 quilômetros e muito mais, sem reconhecer aquele que é esperado, aquele que caminha ao nosso lado e que jamais nos abandona. Nós precisamos perceber que Ele jamais nos abandona, que Ele está lá nos momentos mais difíceis da sua vida. Se nessa manhã você se encontra num dos momentos mais desesperadores, essa palavra alerta o meu e o seu coração de que Ele está lá com você, caminhando com você. No texto que lemos, os discípulos não reconhecem Jesus. Mas é interessante que ainda assim eles convidam Jesus para comer. Surge então uma imagem de um homem estranho, desconhecido. Como é que eles não reconheceram Jesus no caminho, enquanto estavam conversando? Está certo que Cristo Jesus já estava com o corpo glorificado, mas em outros textos as pessoas reconhecem quando vem Jesus. Então o que será que aconteceu ali? Nós não sabemos ao certo. O texto bíblico não nos dá esse detalhe. Mas podia ser que Jesus estivesse com uma túnica e encapuzado. E de maneira intencional falou: vou conversar com esse pessoal e vou perguntar para eles, eu quero ouvi-los. E que senta ao redor da mesa para comer. E os discípulos ainda não reconhecem. Eu gosto dessa ideia de homens encapuzados, porque às vezes eles parecem ser muito mais do que parecem ser. Como assim, pastor? Vamos lembrar de alguns personagens aí. Henrique V, na peça de Shakespeare, movendo-se antes da batalha. Ricardo, coração de leão, com a sua aparência de mendigo, voltando na Inglaterra. Ou para quem gosta de Senhor dos Anéis, a princesa Elwyn, no Retorno do Rei, no capítulo Batalha dos Campos, do Pelennor, disfarçada com seu elmo, olha para o monstro Nazgûl que pensa que ela é menos do que realmente é. Jesus estava ali com uma espécie de disfarce para ouvir primeiro os discípulos. Os discípulos pedem então que aquele estranho dê a bênção ao redor da mesa. Aí Jesus pega o pão, abençoa o pão, parte o pão e dá a cada um deles. E naquele momento, aqueles discípulos vislumbram o amigo que sempre abençoava e que sempre partia o pão. Percebem então que estão diante do humano e do divino, uma fenda entre o céu e a terra. Eles veem Jesus, eles reconhecem Jesus. Jesus não é apenas um fantasma, Jesus não é apenas um vislumbre, Jesus realmente está ali. Então quando eles percebem, Jesus desaparece. Que cena! Já pensou? Você lá? Ei, Jesus, o que você faria? A hora que o seu olho se abre, é Jesus. Eu fiquei pensando nisso. Eu ainda não sei se eu ficaria mestre, ou se eu ia, mestre, tentar um abraço e sumiu Jesus. Mas a esperança arde de volta. Jesus se vai
mas não se vai. E eles exclamam, não queimava o nosso coração. Como que a gente não percebeu? Nós estávamos o caminho todo com ele. Na nossa angústia ele falava, na nossa dor ele expunha, no nosso choro ele falava sobre as promessas, todas elas escritas no Antigo Testamento e cumpridas nele. Como que a gente não percebeu ardendo o nosso coração no caminho e não está ardendo os nossos corações hoje, aqui em 2025. Sabe por que arde? Porque Cristo Jesus transforma corações despedaçados em corações que queimam, novos corações que são cheios de vida, de esperança, do fogo do Espírito Santo, agindo e moldando o nosso ser. Eu e você também somos surpreendidos, também somos abençoados pelo Deus esperado, mas que raramente aparece quando e como nós imaginamos. Às vezes a gente imagina de um jeito, às vezes a gente quer numa hora, mas Jesus, ele não está sujeito às nossas ordenanças. Ele aparece da maneira que ele deseja e ele nunca chega atrasado. Deus parece que vem sempre disfarçado, e suas mais excelentes promessas também. Mas, na verdade, nós é que devemos permanecer firmes e inabaláveis aqui na palavra, atentos à palavra de Deus, atentos à sensibilidade da presença, inabaláveis e atentos porque Ele está conosco, porque Deus sempre vem. E sabe quando Ele sempre vem? Quando a tempestade está no seu clímax, quando o medo, quando a angústia estão no mais profundo abismo da alma, quando a esperança está acabando, ou melhor dizendo, quando Deus vem, a esperança já acabou de vez, e Cristo Jesus te chama para confiar na promessa de que Ele está contigo. E sabe por que Cristo Jesus vem nesses momentos? Porque Ele cumpre a promessa. Tem aquele ditado, né, que a esperança é a última que morre. Mas eu gosto de dizer que a esperança morreu, mas ela morreu e ressuscitou, porque ela é a esperança que vive eternamente. Cristo Jesus é a esperança das nossas almas. Ele é a âncora da nossa alma. Ele vem nos socorrer em todo e qualquer momento, não importa o tamanho da tribulação da sua vida, Ele está lá para te socorrer e para te trazer vida plena e abundante. Deus sempre agiu assim. Não há de capa a capa uma tempestade que não foi acalmada por Deus. Não existe ressurreição, obviamente, sem cruz. Claro que nós passamos por sofrimento. Claro que as circunstâncias e as tribulações afetam o nosso caminhar. Porque não existe ressurreição sem cruz. Não existe vida sem Getsemane. Não existe domingo da ressurreição sem a sexta-feira da paixão. Mas a grande verdade é que sempre, sempre, sempre Ele se revela aos seus filhos como aquele que cumpre todas as promessas, e Ele vem. Cristo Jesus vem, Ele cumpre a sua palavra, Ele se revela ao redor da mesa. Portanto, a palavra nessa manhã é: confie em Cristo Jesus. Confie no seu amor. Confie nas suas palavras de vida eterna. Confie nas suas promessas. A nossa responsabilidade não é ficar tentando adivinhar o futuro, não, ou a ação de Deus. A nossa responsabilidade é crer, confiar e continuar com os corações que queimam, e assim compartilhar a mensagem para as outras pessoas, porque Deus age nas nossas vidas, e aí você já tem testemunho para falar para outras pessoas. Você confia, você crê, não desista, não olhe para o inesperado, olhe para o esperado, aquele que veio, aquele que ressuscitou, aquele que voltará. Olhe para Cristo Jesus, permaneça no caminho até que Deus junte-se a nós e no final sente-se à nossa mesa. Ou melhor, até que eu e você sentemos à mesa dele, à mesa do Senhor. E que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Nesse momento nós vamos participar da mesa da promessa de Jesus. Você percebeu ao longo dessa série que nós participamos dominicalmente da mesa de Cristo Jesus. Inclusive uma mesa muito bem preparada,
e depois a gente faz uma bagunça, nós ficamos aqui, comemos aqui ainda. Infelizmente já estou com o coração assim meio partido, porque esse é o último domingo da série. Mas por que nós fizemos isso? Porque nós degustamos do significado real e místico da formação de Cristo Jesus em nós. Como eu disse anteriormente, dando aviso a respeito dos presbíteros, e eu citei que a nossa teologia é a teologia reformada. Um dos ensinamentos da nossa doutrina calvinista é que a mesa de Cristo Jesus não é apenas um memorial. Ela é uma memória do que Cristo Jesus fez, mas não é apenas um memorial. Quando Jesus diz em João 6,35 que nós participamos e comemos do corpo dele, João Calvino, nos seus comentários, nos auxilia nesse entendimento de que, de uma maneira espiritual, nós participamos à mesa com Cristo Jesus. Então isso é real, isso é espiritual, não é apenas uma memória, não é apenas um significado, mas é uma ação mística, onde o Espírito Santo de Deus, que está sobre a igreja, nos eleva espiritualmente à mesa com Cristo Jesus. Por isso nós participamos. Porque nós temos uma degustação do que é estar tão pertinho de Cristo Jesus, e isso molda, isso é um símbolo da graça, que molda o nosso coração. É um meio de graça que nos transforma. E hoje, para participar da mesa, eu quero antes compartilhar com vocês uma outra arte cristã. É uma pintura do artista italiano Caravaggio, na chamada Ceia em Emaús. O nome desse quadro é Ceia de Emaús. Perceba comigo que a imagem retrata a captura do momento dramático ali do reconhecimento. Um homem, por isso que eu falei, o que será que a gente faria naquela situação, né? Esse senhor aqui, esse discípulo aqui, ele está meio que se afastando da cadeira em admiração, né? O outro estende as mãos numa postura de abertura, e Jesus está ali abençoando e nos convidando para avançar na promessa dele. Se você perceber, tem uma cesta de frutas aqui, só que ela está quase caindo da mesa. É um detalhe precioso. Ela está quase caindo da borda. E ela está quase caindo da borda de um espaço onde cabe mais uma pessoa. Essa cesta parece nos chamar para que a gente possa segurar ela e já achar o nosso cantinho na mesa de Cristo Jesus. A ideia de Caravaggio era nos atrair para essa cena, participando da mesa de Cristo Jesus. Quando a gente volta para o texto bíblico diz: quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. O encontro com Cristo Jesus é sempre um chamado à ação, sempre ao envolvimento, sempre à participação. O amor bíblico é movimento. Os nossos olhos são abertos ao redor da mesa da promessa de Jesus. E no partir do pão, à mesa, compartilhando alimentos com amigos e inimigos, é que Cristo Jesus é conhecido. Então Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e entregou. A mesma sequência da última ceia de Lucas 22. Mas agora ele ressuscitou. E aqui a mensagem da cruz avança. Deus morreu e o mundo estava sem Deus. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus cumpriu a promessa, levou sobre si toda a nossa culpa e nos redimiu. Agora ele ressurreto está presente entre nós pelo poder do Santo Espírito de Deus e nos envia para a missão. O mundo estava sem Deus, mas agora todos podem sentar-se à mesa com Cristo. O convite de Jesus é para todos. E a nossa missão é proclamar as boas novas do Evangelho até o dia em que Cristo Jesus vier nos buscar para o grande banquete messiânico, em que iremos comer todos juntos como uma comunidade cristã redimida, porque Ele é fiel e Ele cumpre a sua promessa. Se você crê na obra de salvação de Cristo Jesus por você, se você já confessou publicamente a obra de Jesus em sua vida,
se você está em plena comunhão com a igreja de Cristo Jesus, o corpo, a família da fé, então você está convidado a participar da mesa de Cristo Jesus. Eu quero convidar os presbíteros para que venham aqui à frente, para ajudar na distribuição. Convido também o presbítero Douglas, está. Convido então o diácono Matheus Klein para que nos ajude aqui na distribuição. E enquanto isso eu peço que vocês fechem os teus olhos, tenham um momento de oração silenciosa. Feche os teus olhos, peça perdão pelos seus pecados, reconheça o Mestre e viva a promessa.